Fala, homem ousado. Tô chegando com o capítulo 5. É muito especial, uma mensagem bem forte para os nossos corações. E ele diz que homens ousados enfrentam os próprios medos. E ele conta pra gente aqui a história de como o povo de Israel lutou na muralha de Jericó, que era uma muralha gigante que nunca tinha sido derrubada há mais de 2000 anos. Era um símbolo de força e de poder daquele povo. E ele conta aqui um pouco sobre o que os israelitas levaram na bagagem com eles, os medos da época que eram escravos, aquele medo de que eles não iriam conseguir enfrentar aquele inimigo. Que o medo chega sem ser convidado e ele ocupa nossa mente com facilidade. Palavras, pensamentos, emoções negativas. Isso faz com que o medo domine as nossas vidas. Realmente, nós, no nosso dia a dia mesmo, diante de algumas situações, nós temos o medo. Esse medo, ele nos paralisa, faz a gente às vezes até voltar para trás e não querer avançar. Ele nos fala que os homens ousados, eles enfrentam esse medo, que o homem ousado enfrenta esse medo com fé. E ele nos pergunta, se nós temos fé, o que nós estamos fazendo diante disso? Qual que é a nossa posição de fé? Se nós nos dizemos que nós somos homens com fé, como que nós estamos demonstrando isso no nosso dia? Ele cita aqui duas frases muito interessantes. Que fé é crer que aquilo que você não pode ver irá acontecer. Então, fé é aquilo que nós não enxergamos, mas nós cremos que vai acontecer. É aquilo que nós não enxergamos, pode vir a acontecer. A fé é quando nós nos colocamos diante de uma situação que para nós é impossível de acontecer uma vitória, mas pela fé nós cremos que Deus vai dar o livramento, que Deus vai nos dar a sabedoria para a gente sair daquela situação. E eu muitas vezes na minha vida me deparei com situações, com muralhas de Jericó, grandes muralhas e intransponíveis até, mas eu sempre soube que Deus, se Ele tivesse um plano para a minha vida naquela área, Ele ia dar a vitória, Ele ia dar o livramento. E se eu fosse derrotado, eu juntaria o que sobrou e aprenderia com esses erros e iria em frente. Também não desistiria por causa de uma derrota. A outra frase relacionada, fé também, e o medo é o contrário. O medo é crer que aquilo que você não pode ver irá acontecer. E é bem isso que acontece nas nossas vidas. Nós nos paralisamos por causa do medo, achando que coisas ruins vão acontecer, que se a gente tomar aquela atitude, aquela posição, coisas ruins que nós imaginamos pode vir a acontecer. E isso é tudo do nosso interior. Nós formulamos situações e o nosso medo ainda deixa elas maiores e nós devemos caminhar com a certeza que Deus é maior do que qualquer situação. Deus é maior do que qualquer muralha. E para o povo de Israel, aquela muralha era intransponível. Mas Josué e o povo creram, obedeceram o comando de Deus. E aquela muralha ruiu pela fé. E se você for ler a história na Bíblia, vai ver que eles não usaram nenhum martelo, não usaram nenhuma ferramenta, nenhum trator ou alguma arma daquela época. Aquelas muralhas caíram pela fé. Ele nos diz também que o medo, na medida certa, ele nos afasta dos perigos. Se nós não tivéssemos medo de nos colocarmos em situações perigosas, nós poderíamos nos machucar, até morrer mesmo. Um exemplo seria uma pessoa dirigindo um carro sem medo. Ela vai andar numa velocidade que ela quiser lá, vai usar toda a potência do carro. Agora, uma pessoa que tem uma medida certa de medo,
ela vai ser prudente, ela vai andar no limite da velocidade, porque sabe que se ela ultrapassar aquele limite, pode causar um acidente que pode prejudicar ela, pode prejudicar outras pessoas também que estão na estrada. Isso que ele quer nos dizer aqui também, que o medo também ele tem uma parcela positiva. E abraçar a fé faz com que o medo seja derrotado. E essa é uma das maiores armas contra o medo, é nós andarmos com fé, na certeza daquilo que nós não estamos enxergando, que nós não podemos ver, mas que irá acontecer. Porque se Deus disse e Deus nos falou alguma coisa, é certo que isso vai acontecer. Nós não precisamos agir com medo diante do que Deus nos disse ou a direção que Deus nos deu. E para finalizar essa parte aqui, eu vou citar um texto que tem aqui também no livro, que foi falado por Winston Churchill. Nunca desistam, nunca desistam, nunca, nunca, nunca de coisa alguma, grande ou pequena, importante ou insignificante, nunca desistam a não ser que as convicções de honra e bom senso estejam em jogo. Nunca se rendam à força. Nunca se rendam ao poder aparente esmagador do inimigo. Agora ele vai nos falar que homens ousados proclamam a fé. E ele cita a história de Jesus no barco com os discípulos durante uma tempestade. E os discípulos estavam todos com medo naquela situação. Mas Jesus estava bem tranquilo, né? Jesus até dormia no barco no meio dessa tempestade. E é natural nós sentirmos medo, ele diz aqui. Como eu falei até anteriormente, que até uma dose de medo, ela é boa para nós. E ele diz que Jesus proclama sobre essa tempestade a fé e a paz. Ele define paz aqui, pela visão do mundo, como ausência de guerra, mas na visão de Deus, a verdadeira paz é ter a sua presença em meio a uma guerra. E depois continua a citar um texto de Filipenses, onde diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A preocupação não pode ser um substituto da oração. Então devemos, em vez de nos preocuparmos, andarmos aflitos e preocupados, nós andarmos em oração, estarmos em oração. Depois ele cita em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Ele faz um contraponto que o sistema dessa terra aqui nos leva a ter medo. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, o poder de Cristo, ele nos dá a coragem, a ousadia, o entusiasmo para que nós enfrentamos todos os nossos medos. E ele coloca mais um versículo aqui em João 16, 31 ao 33. E Jesus respondeu: o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E é nessa mensagem que nós podemos colocar os nossos pés, firmar os nossos pés, que Cristo já venceu o mundo, já venceu por nós. Ele sofreu, morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Ele venceu quando ele andava com os discípulos, ele também venceu. Ele venceu a todas as tentações do pecado, as provocações dos líderes da época, os xingamentos. Ele não se deixou ser contaminado pelo pecado. Ele nos fala aqui também que Deus conclui tudo que começa. E a maneira que Deus termina essas obras sempre é positiva. Por isso, nós também devemos deixar o medo de lado, porque sabemos que o que Deus faz, o que tem a mão de Deus, sempre vai ser positivo. Então não tem
um motivo maior para nós estarmos com medo. Para finalizar, o capítulo 5, ele entra numa discussão de otimismo versus fé, contando a história de um oficial dos Estados Unidos que foi preso pelo exército vietnamita durante a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. E esse oficial ficou em cativeiro durante 8 anos, numa sala muito pequena, fechada. Perguntaram para ele como você foi otimista para resistir a todo esse tempo. Ele disse que não foi o otimismo, mas sim a fé, que ele jamais perdeu a fé no final da história. Ele não duvidou que ele iria de lá vivo e que aquela história seria um divisor de águas na vida dele, ia ser um exemplo, ele poderia, através daquela história, também impactar a vida de outras pessoas. Os outros prisioneiros lá usavam de otimismo, dizendo que no Natal sairiam, mas não tiveram a mesma fé que ele. Otimismo emocional, isso não deve ser a base para a nossa vida, e sim a verdade sólida na palavra de Deus. Esse é o ponto que nos leva adiante, que nos tira o medo, nós nos basearmos na verdade da palavra, porque a palavra de Deus, ela nunca muda, ela sempre é a mesma e se renova a cada dia, e ela é que nos dá a esperança, é ela que nos dá a confiança para a gente continuar. Agora ele fala sobre entusiasmo, e eu vou ler para vocês aqui, que é uma força motivacional, mas você não pode edificar sua vida sobre ele. Otimismo é uma atitude que mantém a pessoa com um ponto de vista positivo, mas é incapaz de sustentar a vida em meio às tempestades. E a fé é uma realidade. A fé é aquela substância concreta sobre a qual a vida pode ser edificada com a verdade e como fundamento. Que a fé encara os fatos, não é cega, produz uma visão clara, e ela é a realidade fundamental que produz o sentimento de confiança que Deus fará o que ele disse que faria. E a fé, então, é nós crermos e confiarmos na palavra que Deus nos deixou. E nós não precisamos esperar Deus falar nos nossos ouvidos audivelmente, nós podemos buscar a palavra dele, porque ela já está escrita, ela já nos foi deixada, só basta nós abrirmos ela e lermos ela e deixar que as suas palavras entrem no nosso coração. E assim nós vamos gerando fé, e assim nós vamos tendo experiências, e nós juntamos a nossa fé com essas experiências e nós geramos confiança em Deus. E aí ele cita o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e é nessa lei que ele medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que se nós andarmos na lei do Senhor, e é o que Deus sempre disse ao povo, ande na minha lei, e o povo sempre, e nós, né, não podemos falar só condenar Israel, mas nós também, nós sempre estamos nos desviando da lei do Senhor. E se nós andarmos nessa lei, os nossos frutos vão dar no tempo certo, não é no nosso tempo, no tempo certo. E as folhas, elas não murcharão, elas não ficarão com medo, darão sempre transbordantes, e tudo que nós colocarmos as nossas mãos vai prosperar. Para terminar, a fé atrai o que é positivo e o medo atrai o que é negativo. E aí ele faz uma analogia aqui muito interessante. Ainda que você não acredite na lei da gravidade, ela existe e vigora. E nós não enxergamos a lei da gravidade, né? Isso é fato. Ainda que você não acredite nas leis da fé ou do medo, elas continuam em vigor. Então, se nós temos medo, nós
atraímos o que é negativo, e se nós temos fé, nós atraímos o que é positivo. Nós não enxergamos como essas coisas acontecem aos nossos olhos, mas é lei, são princípios que dizem na palavra, e da mesma forma que existem o princípio da gravidade, que nós não enxergamos, mas se nós largarmos alguma coisa de cima, ela vai cair, porque é uma lei da gravidade. Da mesma forma, nós temos essa lei da fé e a lei do medo. Então, ele termina com Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E esse é mais um texto também transformador que ele deixa para nós aqui. Nós não devemos andar com medo, mas andar em confiança e crer, ter fé no poder do Espírito Santo. Deus fez uma promessa, Jesus fez uma promessa, e ele disse que ele ia, mas que ele nos deixaria um consolador, e o Espírito Santo, ele está aqui conosco, e ele está aqui para nos ajudar, para interceder por nós. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence que nós estamos andando no caminho errado, e nós devemos dar ouvidos para que o Espírito Santo, para o que o Espírito Santo está falando para nós. Nós tendo fé, nos baseando na palavra de Deus, nós começamos a discernir melhor todas essas palavras que o Espírito Santo tem para colocar no nosso coração. É nós andarmos sem medo de que Deus tem o caminho certo para nós, é nós andarmos sem medo, deixando que Deus guie as nossas vidas, é colocando a nossa confiança nele, porque o poder dele é incomparável com o nosso. Nós, homens, devemos deixar o medo de lado e caminharmos junto com o Espírito Santo, enfrentando todas essas muralhas que vão vir na nossa frente. E eu vou citar aqui que nós temos muralhas na nossa vida social, diante dos nossos filhos também, muralhas que podem levá-los a maus caminhos. Citando um exemplo aqui, o uso do celular é uma muralha, o uso incorreto também das palavras. Nós temos várias muralhas na sociedade que estão impondo aos homens uma barreira para que nós não avançamos, diminuindo o nosso potencial, diminuindo a nossa capacidade e deixando que o mundo fale mais alto. Mas nós podemos, com fé, enfrentar essas muralhas e com a mão de Deus derrubar essas muralhas, para que nós alcançamos todo o potencial que Deus colocou nas nossas vidas, todos os planos que Deus fez para nós, possamos usar tudo que Deus nos deu com 100% da nossa capacidade, conseguir derrotar essas muralhas, conseguir fazer com que essas muralhas caiam. Chegamos ao final de mais um capítulo e eu te espero para o capítulo 6. Não esqueça de curtir esse vídeo aí, compartilha com aquele homem que está com medo, manda para ele, que eu tenho certeza que ele vai enxergar a situação, essa muralha, de outra forma.